continuar aqui o capítulo de rotações. Agora a gente vai ver qual é a grandeza análoga ao momento linear. A gente vai ver que a gente vai chamar essa grandeza de momento angular. Deixa eu projetar. Vamos lá. A gente viu que a segunda lei de Newton para translação é força resultante é dp dt. Então, onde P é o momento linear da partícula, né, mv. Então, a gente queria achar uma expressão para o torque, tal, que torque vai ser derivada em relação ao tempo de alguma grandeza equivalente ao momento linear, que a gente vai chamar de momento angular. Bom, o torque a gente já definiu como R vetorial F. Se a força F for a força resultante, ela é dp dt. Deixa eu colocar o mouse aqui. Se a força F for a força resultante, eu posso expressá-la como dp dt. Então, o torque vai ser R vetorial dp dt. Essa expressão aqui pode ser escrita da seguinte maneira. D de dt de R vetorial P menos dr dt vetorial P. Quer ver? Vamos pegar essa primeira expressão aqui e derivá-la em relação ao tempo. Isso aqui vai dar dr dt vetorial P, que vai cancelar com essa aqui, ó, que é menos dr dt vetorial P, mais R vetorial dp dt, que é exatamente o que está aqui. Então, isso aqui realmente é equivalente, essa expressão é equivalente a essa. Bom, acontece que dr dt é a velocidade da partícula e P, no momento linear, é a massa da partícula vezes sua velocidade. Então, esse termo aqui, dr dt vetorial P, pode ser escrito como V vetorial mv. Mas esse termo é nulo, porque o vetor V é paralelo ao vetor mv. Então, esse termo aqui é zero. De tal maneira que o torque é a derivada em relação ao tempo dessa expressão entre parênteses, que é R vetorial P, que eu vou chamar de momento angular, L. Então, assim, o L, que é um vetor dado por R vetorial P, é o momento angular de uma partícula de massa m e velocidade v em relação a uma origem arbitrária, em relação a um determinado ponto. Né? Mudou o ponto, você tem um momento angular diferente. A segunda lei de Newton para a rotação, então, está escrita aqui, a gente vai só reescrevê-la, é somatório de torques, né? O torque que atua sobre uma partícula é dl dt, onde L é o momento angular da partícula, que é uma expressão equivalente à força resultante a dp dt para a translação, e aqui é para a rotação, segunda lei de Newton para a rotação. Se tiver torque de várias forças e momento angular de várias partículas, não tem problema. Você vai ter no lugar do torque o somatório dos torques, no lugar do momento angular. Somatório dos momentos angulares, você tem o torque resultante, é dl dt, onde L é a somatória dos momentos angulares. Ok? Então, segunda lei de Newton, para o caso de várias partículas e vários torques. Então, nossa tabela está sendo preenchida, né? O equivalente do momento linear para a rotação é o momento angular, que é R vetorial P, e a segunda lei de Newton para a rotação é torque dl dt. Então, torque é equivalente à força e o momento angular equivalente ao momento linear. Então, vou calcular aqui o momento angular. Numa situação que não tem rotação, só para vocês verem que você pode ter momento angular, mesmo que não tenha rotação, é tipo uma tendência a rodar em relação a um determinado ponto. Então, você tem um carro de massa m que trafega na horizontal aqui, na direção horizontal, numa pista com velocidade v, né, de 30 metros por segundo. A massa m dele é 1.000 quilogramas. Você quer calcular o momento angular em relação ao ponto A e em relação ao ponto B. Ó, em relação ao ponto A, você tem um vetor posição que sai de A e vai até o ponto onde está o carro. O carro vai deslocando, esse vetor posição vai mudando, né? Mas a componente desse vetor posição perpendicular ao vetor velocidade é sempre a mesma, dado por esses 15 metros aqui. Se o vetor está aqui, a componente perpendicular a V é essa aqui. Se ele está aqui, a componente perpendicular a V continua a mesma. E o momento angular é R vetorial P. Então, não interessa só a componente do vetor R perpendicular a P, ou seja, perpendicular a V. Então, o momento angular do carro em relação ao ponto A é essa componente perpendicular a V vezes P, que é massa, vezes a velocidade do carro. Okay? Então, você calcula, você tem o momento angular em relação ao ponto A. E em relação ao ponto B, o vetor posição que sai de B e vai até o ponto onde está o carro, mesmo o carro andando, mesmo ele mudando, ele vai ser sempre paralelo a V. Então,
o momento angular em relação ao ponto B é nulo. Ok? Então, o corpo em movimento retilíneo tem momento angular em relação a um ponto fora de sua trajetória. O ponto na mesma trajetória tem momento angular nulo. Beleza.